Olá, sou o professor Bellini, seja bem-vindo a mais essa aula do curso de Administração Inovadora e hoje nós vamos falar nessa quarta e última videoaula do curso sobre a administração de pequenos negócios. Então nós já falamos aí sobre o conceito de administração, falamos sobre as rotinas da empresa, as funções da empresa, as características dela, falamos sobre gestores e agora nós vamos falar um pouco aí sobre uma coisa que vem se falando muito, que vamos abordar algumas questões aí que envolvem empreendedorismo, mas vamos falar principalmente da administração de pequenos negócios. Qual é o papel do gestor dentro desse ambiente de pequenos negócios? Então, vamos lá. Administrando um pequeno negócio. Pequenos negócios, eles estão crescendo em importância, crescem cada vez mais, isso é público e notório, a gente vê aí cada vez mais pequenos comércios, pequenos empreendimentos. No entanto, apesar das centenas de novas empresas nascerem todos os meses, em todos os cantos, o ambiente de negócio para elas ainda é bastante complicado. A gente tem desde mudanças, avanços tecnológicos, mudanças governamentais, exigência de cliente, entre uma infinidade de outros fatores que tornam o mercado, o ambiente das pequenas empresas muito difícil, muito hostil. E nós vamos ver aqui hoje alguns pontos de dificuldade, como tentar contornar isso. Pequenos negócios, eles movimentam boa parte da economia. Aliás, a gente diz que assim, são as pequenas e microempresas que movimentam de fato a economia, não só da nossa cidade, do estado, mas do país como um todo. Porque se a gente juntar todas as grandes organizações, grandes empresas que existem, elas empregam muitas pessoas, mas elas são poucas. E se a gente juntar todos os pequenos negócios espalhados ao longo de todos os municípios do país e somar todos os funcionários que essas empresas têm, a gente vai ver que eles são superiores à quantidade de emprego que as grandes corporações geram. Então, não dá para desprezar os pequenos negócios dentro desse contexto de economia. Eles são importantíssimos. Então, é válido essa coisa, por isso que surgem novas oportunidades todos os dias. E aí além de uma parte importante, a gente tem que começar a pensar que eles criam empregos, então eles criam novas oportunidades. Então, em momentos em que o país passa por recessões, num pós-pandemia, dificuldade de economia, é importante demais investir em pequenos negócios, porque ele vai criar empregos e também produzir inovações. E aí eu coloquei entre parênteses aí para a gente pensar na questão das startups, que são empresas que estão começando normalmente, pequenas empresas começando e que trazem inovações fantásticas em termos tecnológicos, em avanço de tecnologia, nas mais diversas áreas. Não só em tecnologia, pensando como tecnologia de informação, mas tecnologia em todas as áreas. Então, olha só, ela movimenta a economia, ela cria empregos e produz inovações. Isso nós estamos falando de pequenos negócios. No entanto, são as empresas que mais passam por dificuldades no processo de gestão. E a gente vai ver alguns dos motivos aqui. Por que isso acontece? Porque faltam pessoas ou a equipe é bastante reduzida. O gestor tende a ser o próprio empreendedor, que é também vendedor, financeiro, marketing, técnico e todas as outras funções. Existe até um trocadilho, a eu presa, é eu preso porque eu faço tudo. A falta de recursos financeiros para investir em tecnologia, entre tantos outros fatores. Então, muitas coisas vão levar as empresas a sucumbirem. Do mesmo jeito que existem muitas novas empresas nascentes, também existe um número infinito de empresas que encerram suas atividades, pequenas e microempresas que encerram.
né? E muitas vezes por essas dificuldades, porque não tem, por exemplo, a falta de preparo. A gente precisa entender, né, muitos empreendedores pequenos aí começam os seus pequenos negócios sem qualquer tipo de planejamento. Nós já falamos nas videoaulas passadas da importância do planejamento, né, e das consequências de um planejamento inadequado para o sucesso da empresa, né? Então é importante, e quando se pega aí pequenos comércios, pequenas empresas começando, infelizmente é muito comum elas não terem nenhum tipo de planejamento, né? E por que isso acontece? Aí a gente precisa entrar numa outra questão ainda, né? Que é falta de objetivos claros e definidos. O que te move? O que leva você a empreender? O que leva você a começar uma nova empresa, a empreender, a começar um novo negócio? Se o que te motivou, a isso foi a sua vontade, a sua vocação empreendedora, normalmente você tem objetivos claros e definidos, né? Então você sabe onde você quer chegar, você sabe quais são os seus objetivos. Se o que te levou a empreender foi porque você perdeu o emprego e precisa sobreviver, e é legítimo que você pense isso, você possivelmente não tem objetivo. O seu único objetivo claro é ganhar dinheiro. Eu preciso trabalhar porque eu preciso ter uma fonte de renda e eu perdi o emprego, né? Então veja, isso faz toda a diferença. Infelizmente, muitos chegam no empreendedorismo, começam novos negócios porque perderam o emprego. Então não é porque a pessoa tem a vocação empreendedora, é uma necessidade que ela precisa sanar. Isso faz a diferença na forma com que você encara o seu negócio, né? Porque um veio porque tem esse viés empreendedor, o outro veio porque está desesperado, né? Então é importante planejar, planejar e planejar, independente de qual seja o fator motivador, né? Você precisa entender muito bem sobre o seu negócio, né? Você precisa ter recursos para o início do negócio e precisa ter persistência e foco. E vamos falar um pouco de cada um deles aí agora. Definir os objetivos, né? Isso que a gente já, de uma certa forma, até já me antecipei e falei. Em grandes empresas, em grandes corporações, normalmente essa parte da definição de objetivos, ela é mais simples, ela já existe. Isso já foi pensado. Nenhuma empresa nasce grande, né, ou se torna grande se ela não tem objetivos bem definidos. Então, essa parte já é superada, embora esses objetivos possam não ser claros para todo mundo que trabalha ali, mas eles já existem, eles já foram definidos por alguém, né, pela alta gestão da empresa. Agora, com um pequeno empreendedor é um outro negócio, né? Então, isso que a gente falou, quais são os objetivos, né? O que te levou a empreender, a começar o negócio? Então, você precisa ter isso definido para que você possa estabelecer seus objetivos. O que te move, né? O que me move a empreender? Cuidado para não decidir por empreender pelo motivo errado, né? Por exemplo, se você está insatisfeito no trabalho, é legítimo que você pense em mudanças, é legítimo que você pense em buscar novos caminhos. E aí, às vezes, no auge do desespero, eu vou começar o meu negócio, porque eu não aguento mais isso aqui. Se eu continuar aqui, eu infarto, eu vou morrer, eu vou acabar com a minha vida, né? Então eu vou começar um negócio. Vem a pergunta, você tem vocação para isso, né? Você realmente quer empreender? Você tem isso como um objetivo? Você estudou para isso? Você se capacitou para isso? Só estar insatisfeito com o trabalho não é um motivador para você começar a empreender. De repente você só precisa de um novo emprego, né? Você não precisa começar uma empresa, você só precisa de uma nova colocação. Então, ao invés de investir seus esforços e seus recursos para começar uma empresa, invista isso para buscar um novo emprego, né? Porque pode ser que você não se dê bem como empreendedor. E você precisa pensar e analisar isso antes, isso faz parte do planejamento. Por isso de dizer de novo, nossa, mas quanto você fala em planejamento? E vou falar praticamente em todos os módulos, né, em todos os cursos, porque planejamento é fundamental, gente. Porque planejamento de fato é importante.
né? O planejamento é o início ou o início do fim, caso ele não exista, né? Então, quando a gente fala em empresas, esse planejamento normalmente tem um nome, ele se chama plano de negócios. Já ouviu falar em plano de negócios? Se você está pensando em começar uma nova empresa, um novo empreendimento, saiba que a primeira coisa que você tem que fazer é um plano de negócios, porque ele é o planejamento fundamental da sua empresa e é ele que vai te responder. Ele é uma ferramenta de planejamento e de gestão. Ele vai te responder, por exemplo, se isso que você está pensando é viável ou não. Quanto de recurso você vai precisar, né? Quem é o seu público-alvo, quais são suas forças e suas fraquezas, qual é a melhor estratégia que você vai ter que desenvolver para vender. Mas principalmente assim, isso que eu estou pensando é viável. Porque assim, às vezes naquele momento também de você estar ali buscando, insatisfeito e tal, você tem uma ideia genial por dia. E aí você fala, hoje eu tive uma excelente ideia, amanhã eu tive uma fantástica, depois eu tive uma genial. E dentre essas brilhantes ideias que você teve, o que de fato é viável e o que de fato é só a sua vontade de mudar, né? De sair daquele emprego e de começar outra coisa. Então, quem responde isso é um plano de negócios, que nós não vamos detalhar aqui agora, então eu só estou contextualizando. Depois, futuramente, a gente pode falar dele com mais tranquilidade e com mais propriedade. A fase de planejamento ela é extensa, né? Porque ela vai envolver muitas questões e questões multidimensionais, né? Questões financeiras, questões práticas, questões técnicas, questões de mercado, né? Então, o planejamento ele não é uma coisa que você faz em 2 dias, né? Você vai precisar analisar mercado, você vai precisar analisar concorrente, você vai precisar, sabe, estudar os seus possíveis clientes. Então, tudo isso faz parte do planejamento. Por isso que ele não é tão simples e por isso que muitas pessoas acabam desistindo e não fazem, né? O que é um erro. Então, um outro ponto. Entenda bem do seu negócio. Entender do seu negócio não significa apenas entender sobre a ideia e o que você quer fazer. Não, o que é entender bem sobre o seu negócio? Entender bem sobre o seu negócio muitas vezes implica em entender o seu concorrente, né? E entendendo o seu concorrente, você pode entender as falhas dele e responder a uma pergunta que é fundamental para a inovação, que é o que eu posso fazer melhor do que ele para que eu possa ter mais sucesso do que ele. Porque se você pensar em fazer só a mesma coisa que já é feita por outros, você é só mais um, né? Então, para que eu possa ter um diferencial competitivo, uma vantagem competitiva, né, para que eu possa ter maior possibilidade de me dar bem no mercado, eu preciso ter um diferencial. E de onde vem esse diferencial? E entender muito bem aquilo que eu vou fazer, né? Então, se eu vou fazer, sei lá, brigadeiro, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Mas se você quer abrir uma empresa para vender brigadeiro, o seu brigadeiro tem que ser o melhor do mundo, né? Então, assim, o que você vai fazer de diferente? Qual vai ser o diferencial? Tá? Dei um exemplo totalmente aleatório aqui e tal, mas o fato é, independente do que você vai fazer, entenda dele, busque, converse, estude, né? Faça cursos na área que você pretende atuar, converse com pessoas que já são profissionais da área, converse com todo mundo, né? Lembre-se, a tarefa, né, agora voltando para o lado do gestor, 75% do tempo do gestor é conversando, é escutando e é analisando, né? E você vai abrir um pequeno negócio, você vai ser gestor do seu próprio negócio. Se você é um gestor de um pequeno negócio, muito provavelmente você já começou uma empresa, né? Então você vai precisar disso também para dar sequência à sua ideia. Então comece a entender, comece a analisar o seu concorrente, né? O que ele faz que eu posso fazer diferente, né? O que eu posso fazer melhor. Ter recursos para a fase inicial, recursos financeiros, recursos humanos, recursos técnicos. Você precisa pensar, porque assim, quando você começa uma nova empresa, você não necessariamente começa a ter lucro logo de cara, e é imprescindível
para o gestor, para o empreendedor, para o gerente da coisa, que normalmente é o próprio empreendedor, a não confundir faturamento com lucro. Faturamento é uma coisa, lucro é outra. Faturamento é tudo que você vendeu, lucro é o que sobrou depois que você pagou todas as suas despesas. E às vezes não vai sobrar nada, quando não falta. Né? Por isso que é importante, numa fase inicial, você ter esse planejamento. Né? Você ter uma reserva de capital para que você não precise começar uma empresa já afundada em empréstimo, né? Que não é o cenário ideal. Então, isso é um assunto complexo, isso é um assunto que a gente não esgota aqui, nem tem como, tá? A gente vai discutindo isso no decorrer aí de outros módulos, de outras aulas. Aqui a gente está, né, trazendo os pontos iniciais para a discussão. Então, se você tem uma reserva financeira, é importantíssimo. Se você não tem, você precisa começar a pensar em como você vai conseguir o recurso para iniciar o seu negócio. Né? Porque de repente você vai precisar comprar equipamentos, vai precisar comprar insumos. Então, como você vai começar isso se você não tem nenhum recurso inicial? E aí você tem que pensar, quanto tempo eu vou demorar para começar a ter lucro e como é que eu vou me manter até eu começar a ter lucro? Então, por isso que faz parte, e esse planejamento faz parte do plano de negócios, né, da viabilidade financeira, da viabilidade do seu negócio. Então, de novo, a gente volta, de uma certa forma, sempre para o planejamento. Persistência e foco. Empreender é um desafio. Ser gestor de pequenos negócios é um desafio. Né? E você precisa ser persistente, você precisa ter foco. Porque as dificuldades vão surgir e elas são muitas. Não estou fazendo o papel aqui de desanimar, mas, de novo, o meu papel é ser realista e é trazer também os fatos, né, que eu falei agora há pouco na outra aula, trabalhar com fatos. E o fato é, as dificuldades existem, elas não são poucas. Então, como é que eu vou fazer para sobreviver? Eu preciso persistir, porque se eu desistir logo de cara, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, às vezes a gente precisa ter em mente, né, que você não deve ter medo de errar e de recomeçar, né, porque nem sempre o primeiro empreendimento, a primeira ideia vai dar certo. Mas se você tem de fato essa veia empreendedora, se você tem esse lado gestor, você tem esse lado, né, administrador e quer tocar o seu negócio ou o negócio de alguém, né, você não pode desistir. Assim, o erro faz parte. O fracasso faz parte, e não tem problema nenhum nisso, e não é que porque você tem um bom planejamento, tem recurso, tal, isso é garantia também de sucesso. Isso vai aumentar em muitas possibilidades, mas ainda assim não é garantia, porque podem existir fatores externos. Vou dar exemplo de novo, voltando para a pandemia, onde muitas empresas que eram nascentes, né, quer dizer, empresas iniciantes, faliram. Até porque, assim, às vezes, mas foi falta de planejamento? Às vezes nem sempre. Né? A pessoa pode ter feito um bom planejamento, ela poderia ter uma reserva para começar, mas vamos ser honestos e sinceros. Quem é que pensava e quem é que colocou dentro do seu planejamento uma pandemia? Aconteceu. É um evento externo, inesperado, chegou e pegou. E aí, o que você faz? Às vezes não faz nada. Às vezes aquilo é crucial, é decisivo e vai implicar na falência do negócio. É triste, é sofrido, é doloroso? Mas é fato. E isso vai ser motivo para você nunca mais tentar? De forma alguma. Agora você já tem uma experiência a mais. Você já sabe que no próximo planejamento, de repente, vale a pena colocar como risco uma nova pandemia. Não estou querendo fazer terrorismo, não, tá? Só pegando carona aí. Bom, vamos lá, né? Essa aqui é uma aula um pouco mais curta, né? Porque, assim, muitas coisas a gente já falou, é só para, de fato, fazer aí os fechamentos. Mas é importante que você saiba, né, que administrar um pequeno negócio é algo tão importante e tão complexo quanto administrar um grande negócio. Claro, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas
com as suas regras, né, com o seu modelo. Mas é importante que você, mesmo que você administre um pequeno negócio, que você pense grande e que você haja como tal. O fato de você ter uma pequena empresa não quer dizer que você pode fazer as coisas mal feitas, muito pelo contrário. Né? Isso vai exigir muito mais de você, muito mais profissionalismo de você. Né? Porque as pessoas precisam confiar, diferente de uma grande empresa, que às vezes já existe há anos, há décadas, há séculos no mercado, que ela já tem ali o seu público cativo, já tem ali o seu público fidelizado e pronto, você não está começando. Então você precisa provar que você faz bem feito. Né? Você precisa provar que você é bom naquilo que você faz. Né? Então é pensar grande e agir como grande, se organizar como grande, ter disciplina como as grandes empresas e tratar o cliente da mesma forma que uma grande empresa trata. Né? Então seja dedicado em tudo que você faz, né? Em tudo que você fizer. Né? Faça o melhor possível. Né? Preste atenção aos detalhes. Isso é importante. Né? Deixar passar nada. Né? O gestor tem que sempre ter esse foco, mas dentro de um pequeno negócio, mais ainda. Né? Porque uma ação, um cliente descontente no universo de uma grande empresa pode não significar muita coisa, ele é só um cliente descontente. Mas dentro do ambiente de uma pequena empresa, um cliente insatisfeito, ele pode trazer um resultado catastrófico, porque se o alcance dele for alto, ele vai influenciar muitas pessoas, que podem não ser muitas por uma grande empresa, mas por uma pequena é. 10 pessoas influenciadas por uma Coca-Cola, uma General Motors, não é nada. 10 pessoas por uma empresa pequena, a minha, por exemplo, né, insatisfeitas, isso vai fazer diferença. Então a gente tem que prestar atenção em tudo, em valorizar tudo, valorizar o cliente. Né? Eu sou um pouco contra essa máxima também, que o cliente sempre tem razão. Não, nem sempre o cliente tem razão, mas o importante é como a gente mostra para o cliente que às vezes ele não tem razão, e não é brigando com o cliente. Né? Porque se você partir, o cliente sempre tem razão, às vezes o cliente vai te pedir um absurdo e você vai ter que fazer, comprometer a sua empresa porque o cliente tem razão. Não, nem sempre ele tem razão. Né? Mas o importante é como dizer para ele que aquilo que ele às vezes está te pedindo não é possível, por uma série de questões, por uma série de razões, e às vezes inclusive legais. Dependendo do que você faz, o cliente pode te pedir uma coisa que seja ilegal, e aí? O cliente tem razão, então eu vou fazer. Não vai não. Né? Não pode fazer. Mas aí você tem que mostrar para ele por que não vai ser feito. Né? Por que é que não pode ser feito. Então, isso é valorizar o seu cliente. Eu valorizo tanto você, né, que assim, isso que você está me pedindo não dá, mas por isso e aquilo, mas eu te proponho tal coisa, ou isso e aquilo que pode ser feito. Né? Dá para fazer, não dá para fazer como você quer, mas dá para fazer assim. Né? Então, isso vai valorizar o cliente, isso vai fazer com que ele se sinta acolhido. Né? E às vezes a gente liga para alguns lugares, né? Eu falo com alguns prestadores de serviço, eu sempre falo isso, tem alguns lugares que a gente liga e tem a impressão que está atrapalhando a pessoa, né? Ou entra em algum comércio que você sai, desculpa aí de ter te incomodado, né? Não pode ficar tranquilo que não volto mais, porque a pessoa te olha de uma forma ou te trata de uma forma que você fala, meu Deus, né? Desculpa aí, né? Não foi meu objetivo te atrapalhar, não. Seja o mais profissional possível, pois o seu cliente merece o melhor. Né? Então tenha isso em mente, o seu cliente, ele pode nem sempre ter razão, mas ele sempre merece o melhor de você. Então, como que você vai entregar o melhor de você para ele? Né? Se dedicando, valorizando, se profissionalizando. Então, passe essa imagem profissional, isso é importante. Né? E como ter uma imagem profissional? Isso a gente discute aí depois em outros módulos, mas é importante que você pense, por exemplo, o uso da tecnologia, né? O uso de recursos de software, formação, como por exemplo esse curso que você está fazendo aqui, não porque sou eu que estou te ofertando e vendendo, mas porque você está buscando, poderia ser qualquer outro, né? Mas é sempre importante que se você pensa em fazer o melhor, se capacite da melhor forma, seja o melhor profissional possível. Né? Pense que você está numa multinacional desempenhando um papel crucial, porque no fundo é isso, né? A multinacional é a sua.
né? E que hoje ela pode ser pequena, mas dependendo dos seus objetivos, ela pode crescer. E ela pode não ser a multinacional, mas ela é a sua razão de empreender, a sua razão de existir, a sua razão de trabalhar, né? Então, entregue o melhor, da melhor forma possível, né? E com isso, tenha certeza de que você vai conseguir bem administrar tanto a sua empresa, quanto as dificuldades, quanto os desafios que vão sempre surgindo. Pessoal, com isso finalizamos mais essa videoaula, quarta videoaula, portanto a última desse curso, né, de gestão inovadora. Fazendo aqui um breve fechamento, né, nós falamos aqui de conceitos que não são necessariamente inovadores no sentido da novidade. Lembre-se que eu falei lá, né, inovação não quer dizer necessariamente pensar em coisas totalmente novas, mas em formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, a inovação aqui na gestão é isso, né? É quebrar alguns paradigmas. E é por isso que eu sei que eu dei algumas cutucadas, que eu, né, toquei em algumas feridas aí ao longo das aulas. Porque é isso mesmo, o objetivo é esse, né? É fazer com que você pense, né, naquilo que você pode mudar, naquilo que você pode melhorar, naquilo que você pode fazer diferente. Portanto, naquilo que você pode inovar. Seja como gestor, seja como, né, um empreendedor, que também é gestor, né, um pequeno empreendedor sempre é gestor, né, ou se você ainda não é gestor, mas que pensa em ir para essa área, né, vale a pena pensar em tudo isso que nós discutimos aqui ao longo dessas 4 últimas aulas. Então, hoje também tem atividade para fazer, né, hoje também eu espero a sua participação, né, envia suas dúvidas, posta lá pelo fórum de discussão, me manda por e-mail, né, conversa com outros colegas aí de curso. O importante é a troca, né, a troca de experiência, é a troca de, né, vivências, né, porque cada um de nós tem uma vivência, cada um de nós passou por experiências únicas. Então é isso que é o legal também, é isso que é o importante de fazer cursos. E o fato de ser um curso online não quer dizer que você não possa trocar, né, opiniões, que você não possa trocar ideias, muito pelo contrário. O meu objetivo aqui é exatamente fazer esse ambiente virtual, mas também propiciando, né, a troca, o conhecimento e a interação entre as pessoas. Então eu te agradeço por essa oportunidade, por você ter chegado até aqui a essa aula. Finalizando essa aula, finalizando as atividades, o próximo item aqui, logo abaixo dessa videoaula, vai ser para você fazer a emissão do seu certificado. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato, manda e-mail. Eu vou estar sempre pronto a responder da melhor forma para você também. E espero te encontrar no próximo curso, que vai ser lançado muito em breve aí, né, dando sequência a esse conjunto de módulos, né, de cursos que compõem essa curso maior, esse entendimento de gestão de negócios. Então, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.